Nós temos na Bíblia, no Velho Testamento, várias menções a, por exemplo, Abraão se prostra diante dos 3 anjos. Depois, Ló se prostra diante dos 2 que vão para Sodoma e Gomorra. Depois, Jacó se prostra diante de Esaú 7 vezes. A família inteira de Jacó se prostra diante de Esaú. Abigail se prostra diante de Davi. Salomão se prostra diante de Betsabé. Eliseu se prostra diante de Elias. Os filhos dos profetas se prostram diante de Eliseu. Isso é do Lia. Jefté se prostra diante do anjo. O termo é um termo genérico, como eu falei. É um termo genérico. É um termo genérico. Isso é do Lia. Então, por que é importante dizer isso? Porque... Assim como Latrell também é um termo genérico. Latrell é um termo genérico, mas ele assume uma forma específica enquanto culto a Deus. Vai ser adotado, vai ser teologizado, vamos dizer assim, esse termo, mas ele aparece no Testamento de forma ampla. E do Léo também. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, é que, a despeito das palavras, a realidade está ali presente. Ou seja, Davi dançava diante da Arca da Aliança. A Arca da Aliança era venerada. Havia todo um culto. Inclusive, há o famoso texto de Obed, que toca na arca e é consumido. A despeito das palavras, a realidade mostra um tipo de veneração que não é uma veneração, que não é equivalente à adoração a Deus. Que, aliás, é uma coisa muito normal. Então, comum. É uma coisa muito comum. Coisa comum. Exatamente. E no que diz respeito às... Por exemplo, tem um texto que eu acho muito interessante, se não me engano. Bom, pela fé, Hebreus 11, 21, Jacó, prestes a morrer, abençoou cada um dos filhos de José e, apoiando-se na extremidade do cajado, prostrou-se em adoração. A quem? A Deus. Mas ao mesmo tempo o cajado de José. Tá. Ou seja, como uma representação de José, ele se submete para cumprir a profecia, porque a profecia lá do sonho de José dizia que o sol, a lua e as estrelas se prostravam diante dele, né? Então, mas ele se prostra apoiando-se na extremidade do cajado, como representação da pessoa de José. Por que isso é importante? Porque é exatamente isso que as imagens são para nós católicos. Elas são apenas uma representação de alguém que está no céu. Geralmente as imagens, elas carregam uma catequese, né? Por exemplo, Santo Antônio, que é super querido por todo mundo, ele vem com um livro aberto na mão e o menino Jesus sobre o livro. Por quê? Santo Antônio é chamado de doutor evangélico. Sabe por que ele é chamado doutor evangélico? Por quê? Ele sabia a Bíblia inteirinha de cor. Na cabeça dele? De cor. Diziam os contemporâneos dele que se a Sagrada Escritura desaparecesse no mundo, ele seria capaz de reescrevê-la. Nossa.